Quando chega a hora de contratar profissionais para o salão, é super normal bater várias dúvidas de será que eu vou dar conta de pagar? Será que eu tô fazendo da forma certa, sem correr risco de sofrer uma ação trabalhista? E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como é que você deve fazer a contratação, desde a parte mais burocrática até a parte da análise financeira, para que você saiba exatamente qual é o melhor momento de fazer uma contratação estratégica para sua equipe e evitando prejuízos futuros. Antes mesmo da contratação, a gente precisa entender que todo profissional, toda contratação que a gente faz para dentro do negócio, precisa trazer um retorno financeiro para que valha a pena o salão estar pagando aquela despesa. Esse retorno, ele pode ser um retorno mais indireto, como por exemplo, você contratar uma profissional de serviços gerais. Ela vai ficar responsável pela limpeza do salão, pelo cafezinho. E se hoje você é responsável por isso, delegar essa função vai tirar mais uma atividade das suas costas para você conseguir focar no que realmente importa, no que realmente vai fazer o seu negócio crescer. Então não deixa de ser uma contratação estratégica. Mas principalmente quando a gente fala de um profissional que vai estar ali nos atendimentos, né, na linha de frente com os clientes, ou até mesmo da recepção, esse retorno precisa ser ainda mais direto. Quando a gente fala de um profissional parceiro, por exemplo, um cabeleireiro, esse profissional precisa trazer um faturamento suficiente para você pagar a comissão dele, pagar o gasto com produto, com a taxa de cartão, com o imposto, com a sua estrutura, que são os seus custos fixos, e ainda sobrar ali 10, 15% de lucro. Então é muito importante você saber qual é o ponto de lucro desse profissional, que é você entender quanto cada profissional que está no seu espaço precisa trazer de faturamento para você pagar todas as contas e ainda ter um lucro satisfatório com ele. Lá dentro da nossa comunidade, eu criei uma ferramenta exclusiva para isso, onde a gente consegue colocar o valor da comissão que a gente paga, os outros custos que a gente tem no atendimento, o lucro que a gente espera ter, para que a gente possa entender o faturamento de cada profissional. E isso vai ser essencial para, no momento da contratação, você fazer um alinhamento de expectativas. Olha, eu espero que você me traga esse faturamento aqui, que vai ser o mais interessante para a gente trabalhar. É claro que, no começo, não necessariamente o profissional vai atingir essa expectativa. Então, a gente pode até mesmo fazer um plano de carreira que a comissão dele modifique de acordo com o valor de faturamento que ele traz para o salão. E aí, a gente também vai trabalhando com metas claras para esse profissional ir se desenvolvendo ao longo do tempo para chegar naquele valor que seria ideal para o nosso negócio. Mas esse alinhamento de expectativas, ter esse valor em mente é muito importante tanto para você, como dona, né, que está contratando, mas também para o profissional entender o que é que você espera, aonde você quer ir com ele. E com a recepção não é diferente. A recepção tem um papel direto, um papel ativo no faturamento do salão, seja por meio da venda de produtos, seja fazendo resgate de clientes inativos, trabalhando em cima da venda de combos e pacotes. Tudo isso são atividades que precisam estar dentro da rotina da recepção, que fazem com que ela também consiga aumentar o faturamento. Porque, querendo ou não, a empresa precisa pagar o salário da recepcionista, então a gente também precisa ter um retorno a partir dessa atividade. E eu sei que quando a gente começa a delegar essas funções, principalmente a recepção, que é uma das primeiras contratações de carteira assinada, né, CLT, que a gente faz, bate muito aquela dúvida, aquela insegurança de qual é o momento ideal que o nosso financeiro vai estar preparado para fazer essa contratação. Eu vou trazer aqui para pertinho de mim o computador para a gente fazer uma simulação, para que a gente consiga olhar para o nosso financeiro e entender qual é o momento que a gente vai estar mais preparado para isso. Esse é um tipo de decisão que não dá pra gente tomar baseado no que a gente acha ou só do que a gente tá sentindo ali da rotina. A gente tem que olhar pro financeiro pra gente acabar não dando um passo maior que a perna. Essa ferramenta aqui do plano de crescimento é onde a gente consegue entender qual é o faturamento ideal para nossa estrutura e fazer algumas simulações de investimento também. Então, por exemplo, se eu quero contratar uma recepcionista, o quanto que eu vou precisar faturar para conseguir pagar essa despesa adicional? Tudo isso a gente consegue simular aqui, que eu vou fazer junto com vocês, e é uma ferramenta de uso exclusivo das nossas alunas da comunidade. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se você tiver interesse em saber como é que funciona a nossa comunidade de gestão para o mercado da beleza. Agora vamos lá. Peguei esse exemplo aqui, onde a gente listou todos os custos variáveis que a gente tem, comissão, produto, taxa de cartão e os nossos custos fixos. Isso aqui, primeiro a gente faz com a nossa realidade atual, considerando todos os gastos que a gente tem hoje. Nessa situação, esse salão precisa faturar 9.700 para se pagar, sem ter nada de lucro. Bianca, e se eu quiser ter 15% de lucro? Eu venho aqui, coloco 15%, e eu entendo que eu vou precisar faturar 12.800 para eu pagar todas as minhas contas e ainda lucrar os 15%. É aqui que entra a gente simular o quanto que a gente pagaria de salário para uma recepcionista e entender se isso cabe dentro do nosso faturamento atual. Digamos que esse salão aqui está faturando hoje R$10.000. O ponto de equilíbrio dele, que é o mínimo que ele precisa faturar, é 9.700. Hoje está faturando 10. Se eu for contratar uma recepcionista, a primeira coisa que eu preciso pensar é que ela nunca vai sair só pelo salário mínimo dos 1.500. Tem todos os encargos de férias, 13º, FGTS, que a gente precisa considerar ali dentro do custo mensal. Digamos que uma profissional de R$1.500, que recebe um salário mínimo,
ela sai por R$ 2.600 para o salão, considerando encargos, vale transporte e vale alimentação, só para a gente facilitar o cálculo. Então aqui dentro da minha ferramenta eu colocaria 2.600 e ela me diz que eu preciso faturar no mínimo quase R$ 13.900 para eu conseguir pagar todas essas despesas. Não teria nenhum lucro, mas pelo menos conseguiria pagar as contas. Vendo isso, eu entendo que hoje eu tenho um faturamento de 10 mil. Então, se eu fizesse uma contratação agora, talvez eu estaria dando um passo maior do que a perna, porque eu ainda não tenho um faturamento necessário para conseguir pagar essa despesa. Então, a gente poderia seguir por dois caminhos, que seria: primeiro eu vou esperar eu sair de um faturamento de 10 para chegar em um faturamento de 14 mil, para eu já conseguir fazer essa contratação de uma forma mais tranquila, entendendo que isso cabe no bolso do salão, e aí eu vou esperar até eu chegar nesse faturamento. Ou eu posso dizer assim: Bianca, eu acredito que para eu sair de um faturamento de 10 para um faturamento de 14, eu não vou conseguir com a estrutura que eu tenho hoje. Eu realmente vou precisar contratar uma recepcionista. Ou seja, entre aspas, a gente estaria dando um passo maior do que a perna, né? Pagando para ver. Eu vou contratar para ver se eu vou conseguir faturar esse valor que eu preciso. E aí, se você optar por esse segundo caminho, é muito importante que você tenha pelo menos uma reserva financeira, porque talvez não seja no primeiro ou no segundo mês que você vai conseguir aumentar o faturamento no valor que seria ideal. E aí, pelo menos, você vai ter uma reserva de segurança para isso. Mas eu optaria pelo primeiro caminho, de entender qual é o faturamento que eu preciso, que querendo ou não já serve até como uma meta, né, de eu chegar nesse objetivo, para que chegando nesse ponto ideal, eu consiga fazer a contratação com um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade financeira. E agora que a gente já entendeu a viabilidade financeira, a gente vai entrar na parte mais burocrática de fazer a contratação. Mas antes, já deixa o gostei aqui no vídeo se esse conteúdo já estiver te ajudando e se inscreve também no canal para você continuar acompanhando conteúdos como esse que são voltados para a gestão do mercado da beleza. Na parte burocrática, o que é que você precisa saber? Se hoje você tem um CNPJ de MEI, você pode fazer apenas uma contratação de carteira assinada. Essa contratação pode ser de uma recepcionista, de um profissional de serviços gerais, de um auxiliar de cabeleireiro ou até mesmo de um cabeleireiro, desde que seja um salário fixo. Você não pode contratar um cabeleireiro que recebe por comissão quando você é MEI, porque esse contrato não vai ter validade jurídica. Então, como MEI, a gente pode somente contratar um profissional de carteira assinada ou trabalhar com contrato de aluguel de espaços, mas aí nesse caso é importante você ter um advogado também para fazer um contrato bem respaldado e aí você vai alugar cadeiras ou salas dentro do seu espaço. Mas Bianca, e se eu quiser contratar um profissional comissionado ou até mesmo ter mais de um profissional de carteira assinada dentro do meu salão? Aí nesse caso você precisa mudar do MEI, sair do MEI e ir para um CNPJ de microempresa, que aí você vai conseguir se enquadrar na lei do salão parceiro, que eu vou deixar até um vídeo aqui mais explicativo sobre como funciona essa lei, mas basicamente dentro da lei do salão parceiro, você não precisa contratar os profissionais que forem da área da beleza, como cabeleireiro, esteticista, barbeiro, como CLT. Você pode contratar eles como comissionado fazendo um contrato de pessoa jurídica. Então você tem um CNPJ de ME, o parceiro tem um CNPJ de MEI, a gente consegue fazer um contrato especificando todo o acordo, todo o valor de comissão, tudo que foi definido com o profissional e homologar no sindicato, que aí você vai ficar bem respaldado, evitar o risco de sofrer uma ação trabalhista, porque tudo vai estar bem especificado no contrato. E acaba sendo muito vantajoso para o salão também, porque ao invés de ter um custo fixo mensal, você passa a pagar só comissão em cima dos serviços que o profissional realiza. E se você quiser contratar profissionais de CLT, como recepcionista, manobrista, profissional de serviços gerais, você tem a possibilidade de contratar até 9 CLT, se eu não me engano. Então, dentro da microempresa, a gente consegue fazer essas maiores contratações com toda a proteção jurídica necessária. Mas uma dica que eu deixo aqui é que quando você entender que já é o momento de sair do MEI e ir para a microempresa para você conseguir fazer contratações para o seu negócio, é muito importante você buscar a ajuda de um contador. Aqui na empresa a gente também tem um braço de contabilidade que a gente trabalha com esse foco 100% voltado para o mercado da beleza. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo mais informações sobre isso, que a gente pode te ajudar com todo esse processo de migrar o CNPJ, de fazer contrato com parceiro, homologar junto do sindicato, para a gente conseguir trazer essa proteção para o seu negócio. E para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre onde encontrar bons profissionais, que eu sei que é um dos pontos de mais dúvidas que vocês têm, né? Principalmente para quem está começando ali a fazer as contratações. O primeiro canal que a gente pode utilizar é fazer divulgação no Instagram, seja no Instagram do salão, seja no seu Instagram pessoal, porque você vai estar divulgando ali para sua base de contatos, né? Amigos, colegas, que podem ter alguém ali para indicar, ou até mesmo nos grupos da sua região. Tem muitas regiões que têm página no Instagram, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp,
Então você pode utilizar isso também como veículo de divulgação para a vaga. Uma outra possibilidade é a gente buscar em cursos de formação. Seja curso de formação mesmo do básico, que você vai encontrar profissionais ali que ainda estão se formando, que ainda estão iniciando na profissão. Então pode ser uma possibilidade, principalmente para você que além de dona, também é profissional. Então você consegue treinar, consegue desenvolver aquele profissional que está começando. Ou até mesmo em curso de especializações. Cursos de especializações para maquiador, para mechas, para alisamentos, que aí você pode encontrar profissionais que já têm um tempo maior de mercado e estão ali só para se aperfeiçoar. Mas sendo bem sincero com vocês, que a forma mais rápida da gente conseguir bons profissionais e que normalmente mais dá certo ali ao longo do tempo é explorando a nossa rede de contatos, explorando o nosso networking. Tanto com profissionais da área, tem muita gente que antes de abrir o seu próprio salão já trabalhou em outros salões, em outros negócios, então faz ali amigos, né, cria aquela rede de contato e aí você pode pedir indicação para essas pessoas ou até mesmo para suas clientes, comunicando que você está fazendo contratações no salão, às vezes essa cliente conhece uma manicure, conhece uma cabeleireira também, que já fica ali como indicação para você. Essas indicações mais diretas normalmente funcionam muito bem. E aí explore isso. Quando você for para cursos, para eventos da área da beleza, faça amizade, construa uma rede de contatos, que isso vai servir muito no futuro. Teve até uma situação bem legal que aconteceu com a minha mãe é cabeleireira e tem um salão de beleza, e ela sempre vai para cursos e faz muita amizade por lá. E aí teve um dia que ela estava atendendo uma cliente e aí faltou a coloração específica que ela ia precisar. E aí na hora mesmo ela ligou para uma amiga que tem salão perto, a amiga já emprestou a coloração para ela. Então é muito importante a gente construir essa rede de contato dentro do mercado, tanto para a gente conseguir indicação de profissionais, mas também esses favores que muitas vezes são necessários, né? É muito bom a gente ter outras pessoas ali que compartilham da mesma vivência de mercado que a gente. Agora me conta aqui nos comentários se hoje você já tem uma equipe ou se você trabalha sozinha, mas pretende expandir, pretende contratar mais pessoas no futuro, que eu vou adorar saber. Um beijão e até o próximo vídeo.